nobres colegas, cidadãos que nos acompanham nesse nosso trabalho infindável, como a gente diz, né? Mas antes de começar a importante pauta que eu trago aqui, queria parabenizar o vereador Libardi por ser um excelente aluno do presidente Lula, principalmente nas narrativas. Parabéns. Voltando à pauta que aqui me trouxe. Pessoal, a última vez que estive aqui, levantei uma situação que não é só a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país enfrenta, que é o grande problema das licitações. E nós estamos tendo uma prova do que eu falei hoje no Jornal Pioneiro. A dificuldade de se definir uma empresa que vai fazer o aeroporto. Problemas licitatórios, falta de documento, falta de informações e por aí vai. E aqui eu fiz várias colocações aqui, né, tópicos, que eu espero conseguir falar todos eles até o final do tempo. Mas eu queria dizer o que é hoje o processo licitatório brasileiro. Burocracia e ineficiência estatal. O sistema licitatório atual é descrito como uma armadura de chumbo que imobiliza o gestor público, que prejudica o cidadão, priorizando o processo em vez do resultado. Priorizar o processo ao invés do resultado. O que interessa para o povo? O resultado. A ditadura do menor preço. Todo mundo sabe que o que é mais barato não tem qualidade. Todo mundo sabe. A busca incessante pelo menor valor incentiva empresas a apresentarem propostas fora da curva, num mergulho de preços, o que frequentemente resulta em obras abandonadas e serviços de má qualidade. Temos obra iniciada, parada e abandonada em tudo que é canto da cidade, do estado e do país. O apagão das canetas. O rigor excessivo da nova lei das licitações, a Lei 14.133 de 2021. Gera um terror jurídico, fazendo com que gestores honestos evitem tomar decisões por medo de punições e por erros formais. E lá vai o dinheiro ladeira abaixo e o povo sempre na expectativa que a obra aconteça. A irracionalidade administrativa. O custo operacional para realizar licitações de compras pequenas. Olha que isso é de apavorar, gente. Essa aqui principalmente é de apavorar. O custo operacional para realizar uma licitação de uma compra pequena, muitas vezes supera o valor do próprio bem que tem que ser adquirido. Custa mais fazer a licitação do que a mercadoria que precisa ser comprada. Evidenciando um formalismo cego. E isso eu jogo no colo de todos os candidatos a deputado federal que vão concorrer esse ano. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. A culpa é de vocês, que as obras estão tudo paradas no país, gastando uma fortuna para se fazer pouco. Tem que mudar totalmente esse sistema. Não pode mais continuar desse jeito. Fraudes recentes, olha ali, ó, a gente fala de Rio Grande do Sul, né? Fraudes recentes no Rio Grande do Sul, em 2025 a 2026, operações como a Regenerar e o Laranjal 2 desarticularam esquemas de, preparem-se, 390 milhões de reais em irregularidades. Disseram que vão gastar 120, 150 milhões para recapear a Rota do Sol? Parece que foi isso que eu ouvi. Não tenho certeza, mas parece que foi isso. Bom, aqui nós estamos falando em 390 milhões em irregularidades em licitações no Rio Grande do Sul. O modus operandi, o uso de laranjas, pessoas de baixa renda,
e simulação, concorrência entre empresas do mesmo grupo econômico em pregões eletrônicos. O Fantinel vai lá, abre 3 CNPJ diferentes e participa da licitação e ele ganha, mas diz que foi o outro que ganhou. E é sempre o mesmo. Com a parceria de alguns que dizem, depois tu me dá a minha parte. E a gente sabe que é assim que funciona. E o povo continua esperando a obra ser terminada. Mas o dinheiro está correndo. Não se preocupe que o dinheiro está correndo. Paga para um, não faz, depois paga para outro que não faz, depois paga para outro que não faz, e o quarto talvez termine recebendo pela 4ª vez. O cidadão paga e espera por anos uma obra. E a parte triste, cidadão, tu que está me escutando, que quer as obras prontas, isso vocês não reclamam. Vocês não fazem manifestações contra isso. Vocês não vão na frente de uma prefeitura, na frente de um governo do estado, e batem, e fazem barulho, e fazem manifestação, e pedem para que isso se termine. Não fazem. Lembra que tem um ditado muito antigo que diz que quem cala consente. Infelizmente, essa é a verdade. Nós temos a necessidade de modernização. O texto defende que a licitação deve ser um ponte para a eficiência, focando na transparência real, agilidade e na dignidade do povo que financia o Estado. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo. E eu gostaria, que fosse elaborado um relatório detalhado ou uma apresentação de slides sobre esses problemas e as fraudes identificadas no Rio Grande do Sul. Porque eu acho que todos nós temos direito de saber. E são várias as situações. E no tempo que me resta, eu quero tocar num assunto que toquei esses dias atrás, nas pequenas comunicações. A Sedut contratou uma empresa, através de licitação. Uma empresa de segurança. Essa empresa contratou funcionários. A Sedut pagou essa empresa. Os funcionários não receberam o salário de dezembro, o 13º, não receberam o mês de janeiro, não receberam o mês de fevereiro, e agora foram avisados que vão ser desligados, mas não sabem se vão receber ou não. Me permite uma parte, vereador. Então a questão, gente, tudo isso por quê? Vai ser resolvido? Vai. O pessoal da Sedut me disse que vão resolver. Está faltando alinhar alguns documentos que estão faltando, mas que os funcionários serão pagos. Maravilha, ótimo. Parabéns para a Sedut. Parabéns. Mas eu entro no assunto que eu aqui estou falando. Foi feita uma licitação para contratar essa empresa. Por que essa empresa está se comportando desse jeito? Porque na hora de participar da licitação, jogou lá embaixo o vereador Edson, o menor valor possível. Aí entra e com aquele valor não consegue cumprir com os seus compromissos com os funcionários. E isso está acontecendo em licitações pequenas, muitas vezes a prefeitura tem que fazer uma licitação para comprar o motor de uma máquina. A licitação custa mais cara que o motor da máquina. A burocracia que envolve o problema licitatório é mais caro que a compra do bem necessário ou do serviço a ser feito pela população. Vamos ter que cobrar os deputados que vão se eleger e os que estão lá. Essa lei precisa mudar para o país poder se desenvolver. Para poder que as obras saiam do papel, para que elas se tornem reais, e não o povo está lá com uma obra parada há 2, 3 anos, criando graves problemas, inclusive riscos de vida, poeira e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque uma empurra para outra, terceiriza para outra. Nós temos problema aqui na nossa questão das UPAs também, vereadora Estela, que não foge da mesma situação. Tem que mudar, o sistema licitatório tem que ser da seguinte maneira: a licitação tem que ser feita, se é para o Rio Grande do Sul, com uma empresa do Rio Grande do Sul, e que seja uma empresa idônea e que tenha condições de cumprir e terminar a obra. Sua parte, vereadora Estela.
Muito obrigado, vereador Fantinel. É exatamente isso. Uma das coisas que eu ia trazer é para essa realidade das UPAs. A gente sabe o que a gente enfrentou, abriu um passivo gigantesco, o fato de haver atraso no pagamento de salário dos médicos e enfermeiros, e a gente sabe que isso, o problema está lá, na licitação e na forma com que ela é feita. Muito importante a sua fala hoje. Obrigado, vereadora. Obrigado, senhor presidente Arais.